que eu falo que a gente deve falar de finanças de um jeito leve? Porque muitas vezes as pessoas, até mesmo quem é de finança, fala umas palavras complicadas. Eu acho até que é para se parecer assim, mais inteligente, ou até mesmo para reserva de mercado, digamos assim, mas a gente pode tratar de um jeito leve, né? Isso, até essa frase foi um BPO que estava comigo, com um cliente, e ele falou depois que terminou a reunião com esse cliente, ele falou: doutora, como você fala de finanças de um jeito leve? Deu assim, cara, mas por que não deveria ser, né? Deveria ser tudo que a gente faz também. Até o trabalho nosso também tem que ser leve, né? E só que finanças realmente fica meio que esse jeito, né? Quando as pessoas começam, imagina quando tem o economista falando, né? Economista mesmo, ele começa a botar um monte de sopa de letrinhas, igual o pessoal de trade também, quando você vai trabalhar com o mercado de capitais, as pessoas começam a falar um monte de palavras complicadas, para que as pessoas se sintam ignorantes, né? E elas assim, eu não sei o que é isso, então deve ser muito difícil. Mas a gente tem que trabalhar em finanças, falar de finanças. Eu digo que a gente deve falar de finanças como se estivesse conversando num boteco, de um jeito simples, de um jeito tranquilo. E aí, quando a gente vai falar de finanças de um jeito leve, de um jeito que é tranquilo, a gente também não precisa complicar. Aí eu falo o seguinte: o que você deve o que você deve visualizar quando você for trabalhar finanças? Você tem que olhar a primeira regra de finanças, né, que é ganhar mais e gastar menos. Então, você tem que olhar para a empresa qual é a receita e qual é a despesa, né? E aí, nesse meio aí, você tem que decidir com o dono e com o negócio, né, qual é o lucro que se deseja. Então, a gente sabe que receita é o que entra, despesa é o que sai, né? É muito louco. Eu uma vez também estava falando do jeito receita bruta, faturamento, né? Falando essas palavras até difíceis também para um cliente meu. Ele falou: pô, Kelly, diz aí, eu quero saber o que entra e o que sai, né? Porque eu tava lá falando para ele: aqui é receita bruta, aí você teve aqui as deduções, os impostos, os custos. Aí a pessoa começa: pô, mas não, fala assim, Kelly, quanto entrou e quanto saiu. Então é importante, porque pro leigo, né, pro dono de empresa, para ele quer saber, não é nem quanto entrou e quanto saiu, ele quer saber quanto sobrou, né? Quanto sobrou lá na última linha, né? Que a gente fala em DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, né? Isso tratando a competência, ou seja, tudo aquilo que se usou, que se gastou para gerar aquela receita daquele determinado período, né? Ou o CMV que a gente fala, que é o custo da mercadoria vendida. Então, quando começa a falar um monte de sopa de letrinha, o pessoal vai complicando. Mas se você colocar na sua cabeça, primeiro, que finanças é fácil, não é difícil, né? Ter um caminho, a gente diz, né? Ter um caminho. Se você for fazer lá, tá recebendo menos do que tá gastando, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir os gastos, né? Isso seja na sua vida particular, como seja na empresa, ou seja num cliente que você está cuidando. E se você foi lá e viu que tem faturamento, mas tem uma despesa, tem receita, mas tem despesa muito mais alta, tem que olhar nos dois pontos. Dá para diminuir a despesa? A primeira coisa, você vai diminuir a despesa. Dá para também aumentar a receita? Só que o cuidado ao aumentar essa receita, ao vender mais, que as pessoas vamos vender mais que a gente vai ganhar mais. Nem sempre. Nem sempre, porque dependendo de a qual custo, né? A quanto que você está produzindo aquele bem ou comprando aquele bem para revender, se você não tiver uma margem, que a gente fala, né? O que é essa margem? É a diferença entre o que você recebeu daquilo que você gastou. Então, essa margem vai dizer o quê? Vai dizer que é o que sobrou para que você pague o quê? Para que você pague as despesas, para que você tire o seu lucro dali, né? Então, é importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim: minha margem de lucro é 40%. Não, isso é margem de contribuição. É o que contribui daquele produto que você vendeu, que contribui para você, ou seja, o que vai sobrar daquele valor é o que vai sobrar, que você tem que pagar, tirar as despesas e tirar também o lucro, que o que importa para o dono é colocar dinheiro no bolso.
E também não adianta a gente ficar passando um monte de nomes, um monte de indicador para o cliente, se no final ele quer saber assim, tá, sobrou quanto no banco? Né? O pensamento do dono da empresa, ele é muito da parte do regime de caixa que a gente fala, né? Que é, entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto, e ele quer olhar lá no banco e quer saber que aquele dinheiro tá lá. Só que se você for pegar demonstrativos contábeis, se você for pegar um DRE, por exemplo, nunca vai bater aquele valor que tem no banco com aquele valor que você diz que foi o que teve de resultado no mês. Olha só que louco, né? E aí você complica mais ainda o dono. Por isso que é importante você fazer o demonstrativo do fluxo de caixa, que é para mostrar para ele, ó, entrou esse, saiu esse e sobrou isso. Então, é dessa forma que você consegue trabalhar, falar de forma simples. Você tem que chegar para um empresário, principalmente um empresário que está com dificuldade, que não tem formação financeira, você não tem que complicar. A vida dele já está complicada, ele já tem bastante problema. E se você for lá complicar ainda mais, a vida dele vai só piorar. Então é importante você ter essa consciência, né, de que você está ali para ajudá-lo, para clarear, para tirar dúvidas, para mostrar os caminhos e não complicar mais ainda. Ó, beijão para vocês e uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau!